Prezados irmãos da Igreja Batista Centenário do Povo e também irmãos que estão na live pelo YouTube, amigos que nos assistem neste momento. Quero falar sobre um tema que eu extraio do texto da Palavra de Deus que escolhi, e esse tema, vamos dizer assim, é maravilhados com o poder de Deus. Então, daqui a pouco você vai entender por que é que nós estamos afirmando maravilhados com o poder de Deus. É uma história de vitória, uma história muito bonita na vida de Pedro, que é uma história de vitória. E essa história de vitória de Pedro pode ser a nossa, pode ser a minha, pode ser a sua. Então vamos lá, vamos começar aqui no texto de Atos capítulo 12, começando no versículo 1 até o 17. Estudando essas duas seções do texto que eu já mencionei. Herodes persegue a Tiago e a Pedro, e também Pedro é livre da prisão. Bem, começa o texto dizendo que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Está aqui uma história de crueldade. Essa família de Herodes era uma família que tinha um histórico de crueldade. Vamos lembrar aqui, o avô dele, o Herodes o Grande, que era o avô desse Herodes aqui, que mandou matar as crianças lá em Belém. Fato que é sobejamente conhecido pelos cristãos, pelas pessoas que conhecem a história sagrada, que Herodes mandou matar as crianças em Belém. Esse era o avô desse Herodes, porque Herodes era uma dinastia. E aqui, esse Herodes, Agripa I, ele é filho de Aristóbulo, o qual era filho de Herodes o Grande, esse que eu já mencionei, que cometeu aquela atrocidade com as crianças lá em Belém. Este Herodes vai morrer comido de bichos, e Josefo, um historiador hebreu, né, judaico, do primeiro século, ele corrobora com a morte desse Herodes. Ele vai morrer comido de bichos, como descreve o verso 23, lá que nós não lemos. A data de sua morte é 44 depois de Cristo, 44 anos depois de Cristo. Ele foi rei da Judéia de 41 a 44 depois de Cristo. O motivo da sua morte, segundo o texto, foi ter sido idolatrado pelo povo e por não ter dado glória a Deus. Este rei tinha muitos pecados graves, que nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, porque gastaria muito tempo, e não é necessário, não nos importa, porque o que importa aqui agora é a lição sobre a vitória que Pedro teve. A vitória que Pedro teve. E a igreja primitiva teve. Então, esse que nos interessa nesse momento. Tinha mandado decapitar a Tiago. Quem que é Tiago? Irmão de João. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago, ele é irmão de Jesus, mas ele não era considerado apóstolo. Só depois da morte de Jesus é que ele foi considerado apóstolo. Paulo fala nisso lá em Gálatas, capítulo 1, e Paulo fala que ele era coluna, né, da igreja em Jerusalém. Então,
aqui, esse Tiago que foi morto à espada é o irmão de João, aquele que era pescador com João lá no mar da Galileia. Quando Jesus chamou João, chamou Tiago, irmão dele, e a Pedro, e chamou-os ali de pescadores de homens, que ele iria os fazer pescadores de homens, de almas. Pois bem, mas a razão de Herodes prender a Pedro, agora aqui no texto, é razões políticas. Razões políticas. Como a gente vê que questões políticas influenciam há muito tempo no mundo, não é de hoje, não é da agora que as coisas acontecem por questões políticas, não. Jesus morreu por questões políticas. Pilatos queria agradar os judeus, mas esse Herodes aqui também quer agradar os judeus. Mas tem uma coisa, Deus vai intervir. Deus intervém na história do povo, Deus intervém na história da humanidade. Deus é Senhor. Pedro será solto, porque Deus vai intervir. E Deus é que manda. E Deus é Senhor. E então Deus vai intervir. Pedro será solto e Herodes será morto. Simples assim. Herodes será morto. Aquele que achava que era o Senhor da situação vai morrer. Porque assim somos todos nós. Todos nós somos mortais. Todos nós morremos. Não fica pensando aí que você vai ter, vai ser eterno, vai ser imortal. E muitos pensando nessas coisas ficam fazendo e cometendo coisas horríveis até, porque acham que são donos da situação. Quantos ditadores, assassinos, mataram milhões de pessoas, mas morreram. E hoje onde que eles estão? Não sei, nem quero saber, mas está com Deus esse assunto aí. Só que mataram milhões de pessoas, mas chegou o dia que eles também morreram. É assim. Agora, irmãos, vamos prosseguir aqui. Eu li até o versículo 2, vamos ler agora o versículo 3. Porque Deus pode interferir na história dos homens. Herodes tinha um projeto, Herodes tinha um plano, mas Deus tem outro e Deus vai interferir. Prosseguindo agora, vendo ser isto, quer dizer, matar Tiago, agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, ou asmos, ou era eram os dias da Páscoa, os dias festivos da Páscoa. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, quer dizer, pôs Pedro num cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, Pedro estava preso ali com 16 soldados. Prezados irmãos, prezados ouvintes, prezados amigos, quem era Pedro? Não era um delinquente, não era um bandido, não, ele era um homem de bem, só porque ele tinha uma religião diferente dos judeus. Ele tinha uma religião diferente de Herodes, mas essa questão de perseguição religiosa continua até hoje. Dizem que por dia morre 8 pessoas cristãs no mundo, segundo o levantamento das portas abertas. Morre 8 pessoas no mundo por perseguição ao cristianismo. Foi até cunhado recentemente um neologismo, né, chamado de cristofobia. Tá aí em voga no momento esse nome, cristofobia. Por quê? Porque hoje continua a perseguição religiosa a cristãos. Certamente tem para outras religiões, mas o cristianismo continua sendo uma das religiões mais perseguidas do mundo e onde também mais cristãos e crentes morrem.
Então ali Pedro foi colocado no meio de uma escolta de 4 soldados, cada uma, para guardar Pedro. Qual a intenção de Herodes? Qual a intenção, a má intenção de Herodes, vamos dizer assim, é apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para fazer o mesmo que se fez com Jesus. Só que agora, ao invés de Pilatos, era Herodes. Mas só que Deus, agora Jesus já morreu, Jesus já cumpriu a sua missão, e agora Jesus já está conosco ressuscitado, está sentado à direita do Pai, nas alturas. E Pedro vai ser socorrido. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Pedro era uma pessoa indefesa, sem condições, e ele cumpria também as leis, obedecer às autoridades. Era para ser preso, ele foi preso. E diz que era guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Interessante isso. Nós vamos chegar lá um pouco aí na frente, falar que as orações são importantes. Mas eu quero falar mais um pouco ainda sobre a interferência de Deus no planejamento humano. Deus interfere no planejamento humano. Deus frustrou o plano de Herodes. Pelos seus planos, ele apresentaria o apóstolo Pedro aos judeus depois da Páscoa. O pensamento humanista não leva em consideração a soberania e o poder de Deus. Muitos humanistas, intelectuais, homens que se acham orgulhosos pelo saber material e humano, pensam que Deus nem existe. Pensam que são os senhores da situação, o dono de tudo, e que sabem tudo, são oniscientes e onipresentes. Mas sabe o que acontece? Vem um coronavírus para eles. Para falar: agora vocês resolvam esse problema aí. Pois é. E aí, apesar disso, Deus não deixa de ser Deus. Deus continua existindo e continua exercendo a sua autoridade e soberania na história. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus do mundo. Tem domínio sobre a terra, tem domínio sobre o mundo. E para o ímpio, Deus diz que os seus pensamentos não são os pensamentos dele. O pensamento de Deus não é o pensamento deles. Está lá em Isaías 55, 8. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos são os vossos caminhos. Mas, para aquele que crê, o Senhor diz, conforme Jeremias 29, 11, onde o Senhor diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz. Para vocês que me seguem, para vocês que creem em mim, eu tenho pensamento de paz para vocês. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as coisas ruins que estão acontecendo no mundo, mas eu tenho coisas boas para vocês. Deus tem coisas boas para mim, Deus tem coisas boas para você, amigo que me ouve e me assiste agora. Então, seguindo aqui, que Pedro estava ali guardado, né? Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias. Olha, era mesmo para não fugir. 2 cadeias eram duas correntes de ferro.
duas correntes de ferro. Era ali aquela cadeia. Pedro estava seguro por aquelas coisas ali. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ainda tinha mais. Ainda tinha sentinela lá na porta guardando o cárcere. Pedro era mesmo muito, muito perigoso para o sistema religioso, o sistema político daquela época. Jesus continua sendo muito perigoso para os sistemas políticos dos nossos dias. Eles não suportam Jesus. Muitos sistemas políticos não suportam Jesus. Jesus não tem lugar na China. Jesus não tem lugar na Coreia do Norte. Jesus não tem lugar em muitos países de onde há ditadura. E aí, porém, olha a história. Porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Não sabemos se os guardas viram aquela luz, nem viram o anjo, mas eles não precisavam ver. Quem precisava ver era Pedro, e ele viu. Quem vê as coisas de Deus somos nós. Nós vemos, mas o mundo não vê. Por isso que o mundo não crê. Porque Jesus disse que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, é preciso crer para ver. Por que nós vemos? Porque nós já cremos. Então, só vê quem já creu. E ali, eles não viram. Eles não sei se viram ou se não viram. E o anjo, né? O anjo, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta depressa. Não fica enrolado, não, cara. Eu vim para te libertar e você precisa se apressar nas coisas de Deus, prezado amigo, prezado ouvinte. Nós precisamos ter pressa. Não é ficar enrolado aqui nesse mundo, não. Ficar enrolado com as coisas desse mundo. O anjo disse: levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Eu não sei se aquelas cadeias se derreteram. É possível que aquelas cadeias, aquelas correntes se derretessem. E é possível, porque caíram das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Põe o seu sapato aí. Põe a sua roupa. E ele assim o fez. Ele estava mais era querendo sair mesmo. Mas ele não podia sair sozinho. Mas agora tem alguém que é forte. Tem alguém que tem poder. E vem ali para libertá-lo. E ele vai sair porque veio alguém ali para libertá-lo. E ele assim o fez. Disse-lhe o anjo mais. Disse-lhe o anjo mais. Põe a capa. Tinha uma capa porque lá é frio à noite. É muito frio à noite. Põe a capa e segue-me. Ele pôs a capa. Agora tem uma parte aqui que eu quero também chamar a atenção, que vem logo na frente, que então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Nós ficamos surpreendidos com as coisas de Deus. Deus nos surpreende. Nós pensamos, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo conosco. Pensamos até que seja um sonho. Pedro pensou que fosse até um sonho. Mas não era sonho, era realidade. A ação de Deus é tão importante, tão grandiosa, tão tremenda, que muitas vezes parece sonho. Então, Pedro saindo, seguia o anjo,
não sabendo que era real. O que fazia por meio do anjo parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Tinha um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Eu fico impressionado com esse abrir automaticamente. Parece que lá também derreteu a fechadura. As trancas daquele portão de ferro se derreteram. E eles vão sair. Aquele portão, lá em 44 a.C., depois de Cristo, né, no começo da era cristã, virou um portão eletrônico. Coisa que só agora nós desfrutamos, mas com a presença de Deus ali, o anjo transformou aquele portão num portão eletrônico. E o portão se abriu automaticamente, um portão eletrônico. E aí, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Eu tiro aqui uma outra lição. Tem hora que Deus trabalha com a gente e anda junto com a gente. Tem uma poesia, né? A poesia famosa, Rastros na Areia, né? Que alguém ia caminhando com o Senhor, tinha dois passos, dois rastros na areia, e de repente ficou um só, e ele perguntou ao Senhor, por que só tem um passo? Só tem um rastro aqui. Aí o Senhor falou, nessa hora eu estava te carregando. Nessa hora eu estava te carregando. Pois é, tem até uma música aí famosa que o pessoal canta, Passos na Areia. De forma que eu acho muito importante isso. Tem momento que Deus nos carrega. Tem momento que a gente anda sozinho. O Senhor já fez a parte dele? Já fez. Agora ele fala, agora você vai fazer a sua. Eu te deixo aqui, Pedro. Agora você se vira. Vai fazer o que você tem que fazer. Porque o mais difícil eu já fiz. O mais difícil foi te tirar da prisão. E eu te tirei da prisão. Agora você vai caminhar a sua vida. Vai fazer o que você tem que fazer. Acho muito importante essa parte aqui. E aí, então Pedro, caindo em si, falou, não é que o negócio é real, não era sonho? Eu imaginava que era sonho, mas não é. Disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ora, agora sei que o Senhor enviou seu anjo. Pedro tinha conhecimento, Pedro sabia que era possível Deus mandar anjo para ajudá-lo. Nós precisamos ter essa convicção. Tem hora que Deus tem que mandar anjo para nos ajudar. E Deus vai mandar anjo. E Deus pode mandar anjo. E Deus manda anjo para nos ajudar. Então, nós temos que ter essa convicção. Pedro tinha essa convicção. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Lá na casa de Maria, mãe de Marcos. Quem que era Marcos? Marcos é o evangelista, ele era muito jovem e ele era discípulo de Pedro. E é ele que vai escrever os evangelhos. Aliás, os evangelhos, o evangelho, né? O segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos. Os outros é Mateus, Lucas, João, mas Marcos vai escrever um evangelho, que é o mais antigo, porque ele teve ali experiências com os discípulos muito próximas. É muito próxima essa experiência com os discípulos. Pois é, prezados irmãos, o nome Maria era muito comum na igreja primitiva, nos cristãos primitivos, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, Maria era Miriam. Muitos chamam Miriam, mas não é. No hebraico, o acento é na última sílaba. Miriam. Era Miriam, que era Maria. E Maria aqui, a mãe de Marcos, que é outra Maria, não é a mãe de Jesus, é outra Maria, mas tinha muitas Marias naquele tempo.
Lá eles estavam fazendo o quê? Lá na casa de Maria, mãe de Marcos, oravam. E eu aqui, eu escrevi assim: a oração faz a diferença. A igreja de Jerusalém, sabendo que um dos seus principais líderes estava preso, corria o risco de vida, se pôs a orar. É por aí. Quando as coisas estão difíceis, os problemas estão acontecendo na nossa vida, nossa família, na nossa comunidade, nós temos que orar. Fazemos muito bem orar por Campo Grande, pelo Brasil, Mato Grosso do Sul e pelos demais estados, pelo problema da Covid-19. Eles oravam. O verso 5 fala de contínua oração. Em outras traduções diz que era incessante a oração. Não era assim uma oração de vez em quando, mas a oração contínua e incessante. Não sabemos se Pedro sabia que eles estavam orando por ele, mas é importante notar que ele dormia ligado a 2 soldados antes do anjo chegar. Isso é uma coisa que Pedro demonstra uma certa tranquilidade, porque diz o texto que Pedro dormia. Não é só o caso de Pedro dormir aqui, mas tem outros. Jesus dormia no barco, no meio da tempestade. Dormir assim não é um lugar bom para dormir, não é mesmo? Mas nós podemos dormir sim, porque nós estamos confiando em Deus. Onde você deitar na sua cama para dormir, não fique carregando os problemas, é hora de dormir. Deixa os problemas lá de fora. E no outro dia você pega novamente esses problemas, se for para resolver, resolve. Nós não fica carregando problema na hora de dormir. Na hora de dormir é dormir. Dizem que 60% dos problemas que nós perdemos o sono, no outro dia será resolvido. Então, prezado amigo, não carregue problema para a cama, para dormir. Na hora de dormir, é hora de dormir. Deixe para o outro dia. Entregue para Deus e vá dormir. Ore, entregue para Deus e vai dormir. E diz aqui, aí que quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Ora, prezados irmãos, prezados ouvintes, nesse momento, nós vemos aqui uma fraqueza daqueles irmãos, que não era só deles, não. A gente muitas vezes também é assim. A gente até está orando, a gente está pedindo, mas quando o milagre acontece, às vezes nós ficamos, aqui vai dizer, atônitos, porque nós oramos, mas na prática parece que a gente não crê na oração. Foi o que aconteceu com eles ali. E aí, entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Agora abriram e viram, é ele mesmo. Então, viram o resultado das suas orações, viram o grande poder de Deus. Eles não sabiam da história ainda, mas iriam saber da história da libertação de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eles abriram. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago, como eu já disse, não é o Tiago que claro, o Tiago, irmão de João, tinha morrido. Aquele que era sempre constante com Jesus e Pedro, amigo íntimo de Jesus, estava deitado no peito de Jesus na hora da ceia, lá na ceia. Esse tinha morrido, Herodes tinha decapitado. Mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Irmão de Jesus que depois vai escrever a epístola de Tiago. E ele era líder da igreja em Jerusalém.
vai se tornar líder da igreja de Jerusalém. E, então, aqui é o final dessa história, vai prosseguir, mas eu não vou continuar. Mas isso aqui basta, porque eu queria trazer isso. Agora todo mundo já está sabendo da história, porque Pedro contou. Pedro, ele deu os detalhes do que tinha havido com ele. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: com uma frase, podemos resumir tudo que foi dito até aqui. Todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Assim, ainda nos acontece hoje. Deus sempre faz coisas maravilhosas aos nossos olhos. Está aqui em Atos 13, 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Então, Deus faz coisas maravilhosas nos nossos olhos que, se contar, muita gente não acredita. Continua assim. Muitos milagres que Deus tem feito, se contado, muitos não acreditam. E Deus já falou que vai ser assim mesmo. Vai continuar sendo assim. Então, devemos crer no poder infinito de Deus e na sua multiforme maneira de agir. Deus age de diversos jeitos, de diversas maneiras. Deus age. Não é só de um jeito. Então, Ele sempre nos surpreende. Fiquemos atentos para ver o que Deus vai fazer, para ver o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, no nosso país, nosso estado, enfim. Vamos ficar atentos para ver o que é que Deus está fazendo. Dê glória a Deus, porque nós vamos ficar maravilhados com o poder de Deus. Deus abençoe a todos. Quero orar agora, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, eu oro e agradeço ao Senhor por ter me dado essa oportunidade de falar estas coisas aqui. Eu não falei bonito, não sei falar bonito, mas uma coisa eu fiz. Eu tentei falar aquilo que o Senhor me inspirou e pôs na minha boca, para eu falar. E eu falei. Agora completa nos corações das pessoas tudo aquilo que eu não pude transmitir na minha mensagem. Completa, faz a obra no coração de cada um, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.